Gambetta! 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 Isso é bicho! Gambetta! AG Placar do Brasileirão 2026. Comentou! Geralda, estamos chegando junto. Esse é mais um AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Só que a edição especial é a edição de número 200 do AG Placar do Brasileirão, há, 6 anos, contando um pouquinho da história do futebol brasileiro, resumindo para você a rodada do fim de semana, nesse caso no comecinho do ano, de meio de semana, do Campeonato Brasileiro. Hoje vai ser um programa padrão, uma outra coisinha especial, mas é o resumo que você espera. E já começamos com uma novidade, a primeira demissão da tarde do ano. O técnico Jorge Sampaoli foi demitido do Atlético Mineiro após empate com o Remo. Até o momento do fechamento desta edição, não se tem confirmação do substituto dele. Talvez só apareça depois do carnaval, né? Porque já sabe como é que é. Só lembrando que esse aqui, momento de demissão da tarde, essa piada não é minha. Essa piada é do Edu César, do Papo de Bola, que faz lá nas redes sociais dele, no Twitter, no Sky. Então aqui eu deixo também um abraço para ele. Quem manja do futebol, quem manja do esporte na internet, sempre é fonte de inspiração com a gente. E o Edu César é um deles. Não só com a piadinha, obviamente, que a gente compartilhou aqui. Então, um grande abraço pro Edu. Ele também faz parte desses 200 programas do AGPB. Então, vamos logo começar com o resumo da rodada de número 3 do Brasileirão de 2026. Momento dos jogos da semana. Jogos da semana. Na verdade, esse momento aqui vai ser intercalado com o Voz da Rodada. Voz da rodada. Cada uma das 3 partidas vai ter o momento Voz da Rodada dela. Nós vamos homenagear os meios de transmissão que levam o futebol pra gente. Temos 3 jogões que foram teste para cardíaco. Os 3 foram decididos no final. Começando por Chapecoense e Curitiba, mais um jogão na Arena Condá. O placar foi 3-3, mas o Curitiba saiu na frente no finalzinho do primeiro tempo com o Breno Lopes. Mas Walter Clara empatou ainda no primeiro tempo para a Chapecoense. A Chape voltou melhor no segundo tempo, mas depois dos 10 minutos tomou 2 gols. Mais um do Breno Lopes, que jogou muito nessa partida, e de Pedro Rocha, ambos para o Coritiba. Aí foi o Coxa que dominou o jogo, mas aos 26 minutos, Eduardo Doma diminuiu para a Chapecoense. E o jogo seguiu tenso até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Rubens salvou a Chape, deixando tudo igual. Jogaço, hein? E o momento voz da rodada desse jogo vai ser a narração desse terceiro gol na Chape, na voz do pessoal da Web Rádio Dibro, que também é bem tradicional em narrações de web rádio. Então vamos ouvir o último gol do empate da Chape, na voz do pessoal da Web Rádio Dibro. Vamos até 51 na Arena Condá e você vai ficar com as emoções de Galo e Remo já já. Vem agora o time da Chape, ela vai sobrar pro Rubens, botou na frente, invadiu o pé canhoto, ele mandou cruzado, cravou! Gol! É da Chape! Desistir para esse clube jamais vai ser uma opção. Rubens sacode a rede do Coxim, empata na Arena Condá. Brilha a estrela do garoto que veio do banco. A bola cai no pé dele, ele carrega até a entrada da área, ele bate cruzado com o pé canhoto. Ela vai no canto esquerdo baixo, beija a trave, beija o pé da trave esquerda do Maurício, que vai morrer no fundo do gol. A Chape é isso, acostumada a se reerguer na adversidade. A Chape busca o empate depois de estar perdendo pro 3-1. Essa é a Chape, é o espírito do Condá. Rubens coloca no caixote do Coritiba. Maurício, essa já foi. Tem peixe na rede do Coxa, eram jogados 46 minutos da etapa final de jogo em Chapecó. E o placar lá de Brown te informa, um dos jogos para se guardar na história do Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores.
3 para a Chapecoense, 3 para o Coritiba. Obrigado, futebol. Obrigado por você existir e por nos proporcionar momentos como esse. Atlético Mineiro 3, Remo 3, outro jogão com muitos gols na Arena MRV. O jogo parecia fácil pro Galo porque o Hulk já marcou aos 20 minutos. Porém o Remo não se intimidou e empatou no fim do primeiro tempo com o Vitor Bueno. E chegou a virar no começo do segundo tempo, só que o VAR chamou o juiz para anular o gol por uma falta no começo da jogada. Depois disso, o Juan ampliou para o Galo aos 24 minutos, mas aí os últimos minutos do jogo foram emocionantes. Iago Pikachu empatou novamente para o Remo aos 41, Aleph Manga, sim, aquele, virou para o Leão do Norte já nos acréscimos, mas o Dudu, no apagar das luzes, empatou novamente para o Galo, garantindo o 3-3. Como a gente já falou, esse resultado, somado aos outros de antes, custou o cargo do Jorge Sampaoli. E o momento voz da rodada desse jogo vai ser a narração do gol do Dudu, o gol que definiu a partida, sob a voz da galera da Galo TV, né, que é o canal do YouTube do Atlético Mineiro. Então vamos ouvir o gol do Dudu, que deu um empate pro Galo, mas caiu o Jorge Sampaoli do mesmo jeito. Recebe Dudu, domina com a perna direita, pra cima da marcação do João Lucas, puxou pro meio, o passe pra Igor Gomes, arrisca daí, não, tocou pra Maicon pra Gustavo Scarpa, na grande área, levou pra linha de fundo, Scarpa bateu pro meio, olha a pressão! Gol! Apagar das luzes da Arena MRV, o Galo busca o empate para evitar o pior, né? Tudo igual na Arena MRV. Não consegui ver quem foi, Caio Freitas. Fiquei até na dúvida de quem chutou. O Vitor Hugo que estava no lance. Dudu tava lá para conferir, Caio Freitas. Foi o Dudu, girou ali o Dudu. No fim, né, Pinal, o Galo faz 3 gols, mas sofre 3, né? O maior problema do Galo é o defensivo nessa temporada, nesse início de temporada. Sofre gol todos os jogos e é muito difícil sustentar uma temporada competitiva dessa forma, né? E por fim, nesse momento, Atlético Paranaense Santos, Furacão, tá com um jogo a menos, mas segue 100%. Na Arena da Baixada, já com um gramado horrível, o Atlético abriu o placar em cobrança de pênalti logo no comecinho com o Julimar. O Santos igualou o placar pouco tempo depois com o Tarciano. O jogo em si foi morno no primeiro tempo e só esquentou de vez no segundo tempo, com o Brasão trabalhando muito para evitar os gols do Atlético Paranaense. Até que, nos acréscimos, o Viveiros aproveitou um escanteio rasteiro e desempatou para dar a vitória ao time do Paraná. Neymar, a ausência mais uma vez, e o Gabigol não foram ao jogo e reclamaram muito das condições do gramado. Dessa vez estavam certos, né? Mas eles não jogarem antes do carnaval. O pessoal já espalhou a montagem, né, da resenha terapia que o Neymar e o Gabigol nesse momento devem estar fazendo aí em algum carnaval Brasil afora. O gol da vitória do Furacão a gente vai ouvir novamente a Pretis TV, né? A gente já ouviu um gol deles lá na primeira edição desse ano. Vamos ouvir agora a terceira, porque afinal de contas foi o gol que decidiu a partida contra o Santos, o gol do Viveiros. E aqui vem o Furacão, recomeça o jogo aqui atrás com ele, Arthur Dias, pressionado pela marcação, toca de lado para Carlos Teran cutucou para Benavides projeta o corpo, lança a bola, é para Bruninho, recebeu o Bruninho em condições, vai que atua Bruninho, vai que atua Cometa, encarou, puxou para na canhota, abriu, centralizou com Dudu puxou para na canhota, liberou espaço, abriu lá na outra ponta para ele, Esquivel para na canhota, cutucou por dentro, tem desvio, tá carimbado! Gol! Atlético é do Furacão, Kevin Viveiros! É o trem Viveiros pra tirar a zica, pra no momento em que o cronômetro passava dos 45 da segunda etapa, deixar o Furacão mais uma vez à frente do placar. Em uma jogada que começa pela direita com ele, Bruninho, por dentro para Dudu para Esquivel, e aí o cara tem muita técnica, tem muita visão de jogo, coloca um passe rasteirinho e ele, Viveiros, cutuca pro fundo da rede. Agora na Baixada, Atlético 2,
Santos! Santos! Giro da rodada. Giro da rodada, o resumo dos outros jogos da rodada para você. Inter 1, Palmeiras 3. A zaga do Inter bateu cabeça 2 vezes e permitiu que o Verdão vencesse e mantesse sua invencibilidade. O mais engraçado foi a entrevista do Andrés Pereira no final sobre um lance que aconteceu no derby, né, Palmeiras e Corinthians no fim de semana, que ele fez um negocinho ali na marca do pênalti que o Memphis Depay escorregou na hora da cobrança. Ele disse que não, ele tava só limpando os pés, que o gramado tava muito lameado e tudo mais, Até o Galvão que narrou o jogo disse, tá bom. Corinthians 2, Bragantino 0. Fim da invencibilidade do Massa Bruta. Hugo Souza pega um pênalti do Pita e ajuda o Corinthians, que tava no Z4, mas tem um jogo a menos, a sair dessa situação. E esse jogo a menos é justamente com o Atlético Paranaense, que vai acontecer dia 19, na próxima semana. São Paulo 2, Grêmio 0. O São Paulo, hein? Olha, 5 jogos de invencibilidade no ano. Calheri e Lucas marcaram seus gols e o Luciano, que é o que completa o trio de ataque, acabou perdendo um pênalti. Mas ainda assim o São Paulo tá muito bem. Se fora de campo tá uma bagunça, dentro de campo os comandados do Crespo estão indo muito bem. Vitória 1, Flamengo 2. Mengão jogou mal, mas o Rossi pegou um pênalti e garantiu a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ele que escapou de uma boa do Campeonato Carioca e é bem capaz de ganhar o Carioca também, porque é o Flamengo, né? Sabe? Vasco 0, Bahia 1. Os baianos têm molho. O gol baiano foi logo no começo. O Vasco foi melhor o segundo tempo inteiro, mas não furou o Bahia, né? Lá ele. Fernando Diniz e Felipe Coutinho saíram muito vaiados de campo. Então, pode ser até que pareça alguma coisa aí enquanto eu tô gravando esse programa sobre demissão, né, do Fernando Diniz. Não sei, mas pode acontecer. Assim como pode acontecer com o Tite, já que o Cruzeiro empatou fora de casa com o Mirassol 2-2 e o VAR foi destaque por atuar em 4 lances. É um recorde, né? 2 gols, um pênalti e um cartão vermelho, que foram alteradas as suas decisões por conta do VAR. A maioria desses lances foi, entre aspas, contra o Mirassol, tanto é que foi uma revolta do treinador Rafael Guanes, que precisou ser contido para não ir lá no juiz e acertar na forma dele, né? E para encerrar, Fluminense 1, Botafogo 0, um jogo chato no primeiro tempo e um jogo agitado no segundo. O golaço do Flu, logo no comecinho do segundo tempo, o Canobi foi expulso por uma bobeira, poderia ter prejudicado o Fluminense, mas o Botafogo não conseguiu aproveitar. Flusão ganhou o clássico. Termômetro. Nosso termômetro hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Ainda não vai ter classificação. Quando chegar a sexta rodada, a gente vai dar a classificação. Os destaques da rodada. O CAC, Breno Lopes, do Curitiba, foi quem pontuou mais no SofaScore. O golaço foi o do Lúcio, que deu a vitória ao Fluminense contra o Botafogo. E o Bagre, são 2, né? A defesa do Inter, que deu 2 bobeiras inacreditáveis. O Palmeiras, que não é bobo, aproveitou as 2 e venceu o jogo. Quem sobe, São Paulo, Bahia e Fluminense, estão na boa. E quem está descendo é o Atlético Mineiro, tanto é que o treinador foi embora. O Cruzeiro e o Santos. Esses aí tem que tomar cuidado já com o rebaixamento. Temos agora um termômetro especial, né? Rapidinho, né? Como o programa precisa ser. É o nosso parceiro aqui dos domingos, né? Que a gente está no Instagram fazendo um resuminho do futebol no fim de semana, o futebol na veia, lá no Papo de Tênis. E o Pedro Dale, eu espero estar acertando o sobrenome dele, é torcedor do Vascão. Então ele vai comentar um pouquinho pra gente qual é a expectativa para ele do Vasco da Gama em 2026. Não sei não, viu? Alô, alô, pessoal! Só para falar um pouquinho do Vasco aqui. Eu sou o Pedro aqui do Papo de Tênis e falar do Vasco aqui. O Vasco para 2026, expectativas não são das melhores até agora, né? Devido a um time que sofre muito na defesa e tem certos problemas até para finalizar, né, na frente. Com a chegada de Spinelli, Brenner, né, e alguns meias como Rinestrosa e o nosso amigo João Victor, o Mutano, né, que é o cara que veio aí do Nova Iguaçu para arrebentar com a gente, né, o Vasco tende a melhorar num time mais proletário, mais coeso, porém com aquela mesma saída e aquela mesma chegada ali à la Diniz. Mas será que o Diniz combina com o Vasco? Eu acredito que não. Vamos ouvir agora o nosso parceiro de outros carnavais, literalmente, porque o aniversário dele é em fevereiro, né? O Vinícius Schiavini, que comanda o canal Esquias, que é parceiro aqui desse projeto, e é torcedor do Corinthians. Ele tá felizão ultimamente, né? O Corinthians ganhando títulos e tal. Vamos ver a expectativa do Esquias pro Timão nesse ano de 2026.
Fala pessoal, aqui é Vinícius Schiavini e eu fui convidado para falar do meu Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. E olha, o prognóstico para 2026 é bom para o Corinthians, tá? Considerando que ano passado o time estava com transfer ban, com um monte de problema, dívida, e ainda assim ganhou o Paulista e a Copa do Brasil, vamos lembrar que o Paulista é o estadual mais disputado de todos, porque a gente enfrenta vários times grandes e ainda tem os times do interior para encher o saco. Ainda... Esse ano não tem transfer ban, o time tá mais sólido, o time tá mais concentrado. Talvez o Memphis saia no meio do ano, mas isso talvez seja bom pela disputa interna. Eu acho que o time tem condições de enfrentar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. São competições de mata-mata. O Brasileirão eu não vejo tanto, porque, bem, ponto corrido é mais cansativo, queira ou não. Me acompanha no youtube.com/esquias. Tempo extra! E é isso, gente. Esse foi o AG Placado Brasileirão. Agradecendo demais as pessoas que participaram aqui com a gente, o Pedrão e o Esquias, que essa parceria continue por muito tempo aqui nas interwebs. Agradecendo a você também que, se não fosse você ouvindo aí do outro lado, não teríamos chegado nessa marca tão importante e tão marcante. E agradecer aos participantes antigos da Arena Geral que comandaram aqui com a gente o projeto desses quase 11 anos, e também do BNCI, que foi Bola nas Costas Escutantes, que foi a fonte, né, o que fez surgir esse projeto. Crítica, sugestão, o que você gostaria de ouvir aqui nesse resumo? Não se acanhe, os comentários do Spotify, do nosso site arenageral.com.br, que vem novidades em março, e do canal Esquias, que é nosso parceiro no YouTube, estão disponíveis para você dar seu pitaco. Vai no canal Esquias, deixa o like para o YouTube entender que esse programa pode chegar a mais gerais, se inscreve se não for inscrito, balão no sininho para não perder nada e compartilha com os amigos. Vai no Spotify, deixa 5 estrelas, deixa seu comentário, participa das enquetes, que toda edição a gente vai ter uma enquete nova para ajudar o nosso AGPB a chegar a níveis maiores, beleza? No mais é isso, semana que vem é o Carnaval e não vai ter rodada do Campeonato Brasileiro. O Brasileirão só volta na semana depois do Carnaval, então curta a folia, juízo, peronomútil, se for dirigindo beba, não é não, aquele papo que você sabe muito bem, no Carnaval vai se divertir, mas lembra que quarta-feira de cinzas também chega, beleza? Nos ouvimos daqui a 15 dias com mais um AGPB, muito obrigado pela força e pela sua ouvida, abraço a todos, até a próxima!